Olá, meus amados. Este é o terceiro vídeo deste assunto, sola Escritura. Somente a Escritura é um dos pilares da Reforma Protestante. A resposta de Lutero, quando esteve na dieta de Worms, foi perguntado a ele pela segunda vez se ele iria se retratar diante das 95 teses que ele afixou à porta da Catedral de Wittenberg. Lutero respondeu o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa, disse ele, e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, Lutero disse: a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. E ele encerra dizendo: que Deus me ajude. Amém. Em outras palavras, Lutero declarou que só mudaria de posição se pudesse ver isso nas Escrituras. Por isso, sola a Escritura, somente a Escritura. Ao aceitar somente a Escritura, Lutero entendeu, primeiro, que a salvação é ela somente pela graça e não pelas obras, conforme a igreja pregava. E que é pela fé, é mediante a fé, sola fide, e pela obra vicária de Cristo, na pessoa e obra de Cristo, solos Cristos. Obviamente, tudo isso resulta em soli Deo glória, glória somente a Deus. O conceito de sola Escritura é fundamental, amados irmãos, para o nosso relacionamento com Deus da Bíblia. Se é que estamos nos relacionando com Deus da Bíblia, precisamos compreender sola Escritura. Deve ficar claro que nós, reformados, ao usarmos a expressão sola Escritura, nós não negamos que a palavra de Deus, a princípio, foi transmitida oralmente, antes de ser escriturada. Também não estamos negando que Deus se revela à humanidade na natureza, isto é, por meio da criação, das coisas criadas. A isso chamamos de revelação geral. Embora não salvífica, a criação já demonstra que existe um Deus, e o homem é indesculpável por conta disso. Muito menos, preste atenção, eu estou reduzindo a ação, a atividade, a operação do Espírito Santo na vida dos crentes, no momento da leitura da Bíblia. Nós carecemos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos leve à profundidade das Escrituras. Reitero, 2 vídeos anteriores eu falei, a Bíblia nem sempre é clara em todas as partes. E ela também não é exaustiva. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos faça compreender a profundidade das Escrituras. Bom, que maravilha! E sabemos que Deus, ele escolheu homens e inspirou esses homens para escrever e nos deixar a sua santa palavra. É através desta palavra que Deus se revela a nós. É através dessa palavra que nós conhecemos qual é a vontade de Deus. É através das Escrituras e somente através das Escrituras que nós podemos nos relacionar com Deus. Esta revelação escrita, a Bíblia, é suficiente, amados, e clara em assuntos que são pertinentes. Salvação, santificação para o povo de Deus. E é suficiente para que nós conheçamos a Deus, conheçamos a sua vontade e possamos nos portar conforme a palavra de Deus nos instrui. Sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para os cristãos. As Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, elas representam para nós, por uma simples razão, de que somente elas são inspiradas por Deus. Por isso, sola Escritura. A tradição oral, os conceitos oriundos, por exemplo, de concílios, os líderes religiosos, ou, por exemplo, a opinião dos teólogos do passado, olha, tem a sua relevância. Eles podem até ajudar na nossa compreensão das Escrituras. Todavia, nós conhecemos, por exemplo, a origem do cristianismo através desses escritos, tá? Todavia, a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus e não naquilo que um ou outro possa ter escrito, apesar de que alguns escritos podem nos auxiliar na compreensão, para exercermos a nossa fé, a nossa prática como cristãos. O que nós não aceitamos é revelações novas, profecias, que tendem a adicionar alguma coisa à Escritura. Não podemos fazer isso, amados. Não podemos. Deve ficar claro que não vamos encontrar esse slogan, sola Escritura. Mas o apóstolo Paulo disse que não pode se acrescentar nada à palavra de Deus. Ele chega a dizer que se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, ainda que seja ele ou um anjo. Então não tem esse negócio de revelação nova, pregar uma coisa nova, diferente daquilo que o Senhor já nos deu.
Sola Escritura expressa um princípio amplamente exposto na Escritura. Isto é, Deus fala conosco nas Escrituras de maneira autoritativa e de maneira suficiente. Não se esqueça, ponto fundamental, deve haver em nós uma clara consciência de que Deus fala conosco através da Escritura. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 diz: havendo Deus, outrora, antigamente falado, aos nossos pais, pelos profetas, a nós, nesses dias, falou-nos pelo seu Filho. De que maneira Deus fala conosco? Através da palavra, do Verbo encarnado, através da santa palavra de Deus. Segundo ponto, as Escrituras são consideradas, portanto, a autoridade final nas coisas concernentes a Deus, a nossa relação com Ele e com o nosso próximo. Terceiro aspecto, nenhuma outra fonte de autoridade pode ser colocada em pé de igualdade com as Escrituras. Não é o escrito de alguém, não é a fala de um líder, absolutamente. É a palavra de Deus. Eu encerro aqui me utilizando das palavras de Lutero. A nossa consciência está cativa à palavra de Deus. Somente a Escritura, sola Escritura. Não é o que um líder fala, não é o que uma instituição determina, não são revelações novas, não é nada que possa surgir, emergir da mente de homem, porque, eu volto a dizer, você se lembra do texto em que o Senhor Jesus contou a parábola que, no grande dia do Senhor, alguns se apresentarão dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus não desmente essas pessoas. Ele não diz que eles não profetizaram, não diz que eles não fizeram maravilhas. Jesus simplesmente diz a eles: nunca vos conheci. Nunca nos relacionamos. Nunca. O que vocês falaram daquilo que emergiu da mente de vocês. Meus amados, muito cuidado. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Se você não conhecer Deus através da Bíblia, você vai conhecer empiricamente Deus. Isso significa que você conhece Deus através de experiências sensoriais. Eu fui num determinado local, fiquei todo arrepiado. Eu ouvi uma palavra, eu chorei, me quebrantei. Ora, isso não é uma evidência que você teve um encontro com Deus, não é. Isso não é uma evidência, por exemplo, que o que você ouviu, você tem ouvido da parte de Deus, que é uma palavra de Deus. Não, não é. Não é. Há muitas pessoas que se emocionam com a música, se emocionam, por exemplo, até em determinadas religiões que têm outros deuses, eles se emocionam também, entendeu? E isso não significa. Emoção não está ligado à presença de Deus, à operação de Deus. Pode ser que isso aconteça, não estou dizendo que isso não acontece, quando Deus opera em nós, às vezes uma operação poderosa, uma visitação gloriosa de um fato tão extraordinário. É verdade, nós podemos até nos quebrantar, não podemos dizer que isso não existe. Todavia, esse quebrantamento, este sentimento, sabe, ele deve ter fundamentação bíblica. Não é alguma coisa que emergiu da mente de alguém, não são frases de efeito que alguns líderes soltam, não. É sola Escritura. Somente o exame das Escrituras pode gerar em você a fé genuína, autêntica, a fé que a Bíblia diz que é gestada pela palavra de Deus. É assim que devemos compreender. Sola Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Mais uma vez eu te peço, se você gostou desse vídeo, envie para seus conhecidos. Se você não é inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva e clique ali no sininho para você ser avisado sempre que postarmos vídeos novos, ok? Conto com você. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus te sustente.